O tempo não se decide. Uma hora tá quente, agora tá frio. E essas são mudanças repentinas que deixam a saúde da gente mais fragilizada. As crianças, então, nem se fale. É o caso da Maria Clara, que é só ficar com a temperatura mais baixa, um pouco mais friozinho, para ela ficar resfriada. Se o tempo fechar, o nariz vai escorrer. A Maria Clara, de 2 anos, já está até acostumada com a mãe Virgínia limpando toda hora. Mudou o tempo, a Maria Clara já muda junto com ele também. Escorre o nariz e já começa a ficar enjoadinha, né? Espirra, tá espirrando demais. A temperatura baixa, o vento e a umidade deixam a Maria Clara resfriada em um instante. A pequena já chegou a pegar pneumonia e nenhuma mãe quer isso. Então a Virgínia fez uma caixa de medicamentos só com os remédios da filha e também a famosa bombinha. E aí logo depois, se eu não der uma nebulização, já um xaropinho, já começa também aquela tosse já com o catarro. E como ela já tem ela costuma dar muita pneumonia, então assim, eu já vou tratando da forma que eu posso para evitar mesmo, né? Esse é o outono do Nas Caras e olha que ainda tem o inverno pela frente. Nessa época do ano, costumam acontecer mudanças bruscas na temperatura, o que pode deixar algumas crianças doentes com as famosas ites, rinite, sinusite, rinocinusite e por aí vai. A médica Cileia Martins, pneumologista, explica que o frio e o ar seco deixam as mucosas do nariz irritadas. Os adultos também sofrem com essa mudança de clima, mas as crianças estão mais vulneráveis. O que acontece com a criança? Ela ainda tem um sistema imunológico muito baixo, né? Ainda não se formou totalmente. Então, geralmente, as crianças abaixo de 5 anos de idade, eles têm as primeiras crises de asma, né? Que às vezes a mãe nem percebe, mas se trata como uma bronquite, mas é uma asma. E todo asmático é rinítico. E mesmo aqueles que não têm a asma, mas tem a rinite, são já crianças com maior sensibilidade. A maioria das vezes eles começam como se fosse resfriado, mas na verdade não tem nenhum vírus, tá? É realmente um quadro de alergia, que a gente chama que é a rinite. Vem aquela coriza, a coceira ocular, o nariz entupido, aquela sensação do pigar, quando eles deitam, né? Começa a tossir, tossir, tossir. E ali, então, se ele já tiver asma, logo depois ele desenvolve o quadro, então, do broncoespasmo, que é aquela chiadeira, que a mãe escuta, aquela catarreira, e vai favorecer o quadro infeccioso. Para combater a doença, existem remédios e até receitas caseiras milagrosas. Mas a boa e velha prevenção ainda está no topo dos cuidados. Quando o tempo tá frio, eu procuro deixar sempre de blusinha longa assim, de calça, para poder estar bem vestidinho e sair, nem pensar. Tem que cuidar para não deixar a doença pegar. Ah, com certeza. Eu tento evitar ao máximo. Trabalho, né, e fico fora. Então, assim, eu tento deixar ela o máximo bem cobridinha para poder evitar mais doenças. Sem dúvidas, a prevenção é o melhor remédio. E a médica pneumologista Cileia Martins deu dicas super importantes para evitar que um simples resfriado se transforme num problema ainda sério. Vamos ver? Nessa época do inverno, o mais importante, não feche a janela, deixa sempre pelo menos um pedacinho aberto, né? Que a ventilação, mesmo com o nosso pó preto, ela ainda é melhor do que você ficar totalmente fechado. Porque muitas das vezes dentro da casa já tem um adulto doente, ao tossir, ele vai eliminar essas bactérias, esses outros vírus, aí sim a criança acaba fazendo um quadro infeccioso inicialmente, às vezes até virótico, e para depois então virar bacteriano. Se você tem já filho com histórico de asma ou rinite, limpe a casa, não varra a casa, passa um pano úmido, né? 1 litro de água, 1 colher de sopa de vinagre, 2 de bicarbonato. Isso é ótimo para acabar com o ácaro e que é o maior, né, desencadeante dos casos de alergia. Se usar o ventilador ou o ar-condicionado, né, coloca uma temperatura um pouco mais amena e coloca uma bacinha de água do lado. Porque na hora que o ar-condicionado ou o ventilador bate na água, ele umidifica o ambiente, então diminui a irritação da criança. Muito cuidado com as alimentações, né? Procure dar frutas, né? Uma alimentação mais rica em hortaliças, né? Que geralmente as crianças já são alérgicas, comem muito mal. E se a mãe perpetuar isso, eles vão continuar comendo mais ainda, só coisas que não têm condições boas para eles, que são os corantes, que vai acabar aumentando mais as crises. E se ele tiver doenças básicas, como a asma e como a rinite, o tratamento é todos os dias. Não se espera ter crise, se faz tratamento para não se ter crise. Aí eu acho que ela vai ter condições de melhorar muito essas crianças. Ótimas dicas, muito simples, né? Que a gente pode aplicar no nosso dia a dia.